Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Becri. Hoje a gente vai apresentar o relatório do mês de novembro e eu gostaria de desejar aí uma ótima live para todos e que, se houver alguma dúvida, né, que os cotistas eles têm a disponibilidade aqui no canto inferior direito, uma interrogaçãozinha com P e R, né? Então é só direcionar as perguntas aí para membros de equipe que os colegas aqui nos ajudam, que estão nos ajudando a conduzir essa live, vão encaminhar e a gente tira todas as dúvidas, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui para que a gente possa visualizar o documento. Bom, Camila, sabe dizer se está compartilhando adequadamente? Tudo certo, já conseguimos ver sim. Ah, beleza, obrigado. Pessoal, então, como eu disse, essa é a apresentação do relatório do mês de novembro. Aqui, né, a gente já chama atenção para uma informação relevante, que é o mailing, né? Eu convido a todos os cotistas para que se inscrevam, para que a gente possa sempre encaminhar notícias do fundo, né, tempestivamente, através, vão receber por e-mail. Outro ponto que a gente sempre chama atenção, né, é para que mais e mais cotistas tenham acesso e participem dessa live, né, com o gestor, para tirar, interagir conosco e tirar todas as suas dúvidas, né? Então, isso é sempre relevante destacar esse canal de comunicação e que a gente possa reverberar cada vez mais. Aqui, né, como de costume, a gente fala um pouquinho, né, às vezes tem aqueles cotistas que são assíduos e já conhecem essas informações. Tem aqueles ainda que estão chegando agora, então a gente sempre passa por essas informações, né, que é um quadro geral, né, sobre o fundo de investimento que fala aonde ele investe, quem é o administrador, quantas cotas foram emitidas, né, qual é o indexador, né? Então, são informações dessa natureza. Em seguida, a gente tem aqui um quadro que eu acho bastante interessante, que ele traz aqui um resumo, né, uma mini DRE, onde a gente explora aqui os resultados de tempo de meses, né, acumulado no semestre desde o início, né? Então, quanto que o fundo agregou de resultado, quanto que o fundo distribuiu de receita, quais foram as despesas do fundo. A gente busca ser o mais transparente possível e demonstrar aqui toda essa movimentação, tá? Da onde vieram as receitas, quais foram as despesas e qual foi o resultado por cota distribuído, né? Então é bastante interessante, por exemplo, a gente tem um resultado acumulado de FIIs, investimento em fundos de investimento, de 34 milhões, de juros e correção, lá na primeira linha, de 86 milhões, né? Fundo de liquidez, 9 milhões, operações compromissadas, e assim vai. Então a gente tem aqui as origens dos recursos que a gente distribui, né? Seguindo aqui, a gente tem na outra página a distribuição de dividendos, de rendimentos, né, que a gente mensalmente a gente atualiza isso aqui. Esse mês foi distribuído 0,75 por cota, né, com um yield aí de 1,08 líquido de imposto de renda. O GPM, que é o benchmark do fundo, né, GPM mais 6, a gente tem aqui no período, né, do mês foi apresentou uma variação de 0,59 positiva, acumulado nos 12 meses ainda está negativo. Isso é um reflexo aí dessa política mais contracionista do Banco Central, que precisava trazer a inflação para opa, a inflação para dentro dos limites, né, aceitáveis, né? Então, a gente ainda está tendo essa repercussão. Aqui também um quadro bastante interessante, que a gente tem aqui um histórico de meses, evolução do patrimônio líquido, evolução do por cota do valor patrimonial, a distribuição de rendimentos, rentabilidade efetiva, o dividend yield de mercado, né, questão com o dividend yield acumulado nesse período aqui de 13,84, 114,45% acima do CDI nesse período, né, líquido de imposto. Também um excedente acima, né, do GPM de 15,52. Então, são resultados
interessantes aqui para apresentar também para os nossos cotistas. Na sequência aqui a gente fala um pouco sobre a distribuição de dividendos, um gráfico que mostra a evolução desses dividendos, como a gente manteve aí de outubro para novembro, né? Pode passar despercebido, mas novembro teve um dia útil a menos do que outubro, então a gente manteve esse rendimento, isso é interessante. Aqui a gente fala um pouco sobre a distribuição de rendimentos, né? Porque o PICRI até então ele estava sofrendo um pouco com algumas inflações passadas, a deflação que aconteceram em alguns meses, né? Porque a gente utiliza uma média móvel aí de 12 meses e calcula para atualizar, né, o cálculo da inflação. Então está explicando aqui como a gente faz esse rendimento, como a gente atualiza, né? E aí um pouco um gráfico que traz essa evolução também da inflação, né? A gente vê que o IGPM está virando um pouco, né? Ali ainda acumulado 3,46, mas alguns dados de inflação positiva que está fazendo com que essa deflação fique mais próxima, ali tenda a mais próxima a ser uma tendência, né? A gente está identificando. Uma composição de rendimento também, como essa composição, como é feita, né, a distribuição, o que foi juro, o que foi correção monetária do rendimento que foi distribuído. Então, a gente tenta trazer informações que a gente considera relevantes, né, e outras informações também que, porventura, os investidores tiverem interesse em conhecer, podem mandar para nós as perguntas. Depois eu vou também deixar o e-mail, né, para que a gente possa contactar algumas dúvidas mais específicas. Aqui a gente tem a composição da carteira, que a gente sempre destaca aí que nosso objetivo é ter uma carteira mais pulverizada, com os percentuais relativamente baixos dos ativos que a gente tem em carteira. E aí a gente chama atenção para o status, né, que é uma sinalização se aquele ativo ele está com algum tipo de waiver ou se ele está inadimplente. Por exemplo, a gente tem ali essa exclamaçãozinha no CRIVAM, WAM, e é um CRI que ele está com waiver de juros e principal até agora, dezembro de 2023. Né? E o que está verdinho é o que está trabalhando dentro da normalidade, do fluxo. Então, a gente vem passando aqui uma carteira pulverizada, embora a gente tenha alguns ativos com essas observações, né, que a gente está tratando. Mais à frente eu vou falar desses ativos especificamente, mas a gente percebe aí que tem uma carteira bem pulverizada, uma carteira muito boa dos ativos, que a gente nos permite assim, afirmar que é um fundo que também tem uma qualidade, uma resiliência na distribuição dos seus rendimentos. Aqui o CRI que a gente vai falar mais à frente, esse CRI Kashmir, que a gente entrou recentemente na carteira, com 3,27% de participação do PL. E dessa forma a gente passa pelos ativos, chama atenção aqui também para o GVI, né, que é o CRI que também estava, né, com essa questão de waiver, de juros, 50% 100% da amortização, 50% dos juros para novembro. Agora, em dezembro, já normaliza, né, essa, essa flexibilização, né, que os cotistas em assembleia definiram. Mais à frente aqui a gente tem um CRI Proto também, que a gente vai falar, pode falar, comentar um pouquinho dele. É um CRI que a gente está no processo aí de recuperação dos créditos, né, porque houve uma decretação do vencimento antecipado, então a gente está executando as garantias, estamos exercendo os direitos aqui para recuperar esse recurso para operação. Bom, dando continuidade, aqui a gente tem alguns fundos de investimento também na carteira.
Ah, aqui um pouco sobre a composição dessa carteira, como ela é composta, né? E o nosso objetivo hoje é zerar essa posição que a gente tem em fundos de investimento imobiliário, né? Claro que dentro de um contexto de talvez uma melhor oportunidade de venda desses fundos, mas o objetivo nosso é trabalhar apenas com CRIs daqui para frente, então a gente não tem essa expectativa de colocar novos fundos na carteira. Aqui do lado a gente tem aqui uma composição, né, e o indexador dos fundos, né, como dos ativos, né, como os ativos têm indexador, o que a gente destaca aqui como mais relevante é o IPCA, né, IPCA mais 7,55 é uma taxa aí média, né, de indexadores. A composição por séries aqui, a gente tem uma leve, pequena exposição em séries subordinadas, ou mezanino, mas a grande maioria, a nossa preferência é por adquirir apenas cotas sêniores, né? Como estão distribuídas aqui no gráfico ao lado, por setores, a duration dos ativos, indexadores, aqui a distribuição geográfica de como está os ativos, como está distribuído no território nacional. E aí a gente entra, antes de abrir para as perguntas, né, no comentário do mês, que a gente faz aqui, que é um pouco do que eu falei, né? A gente tem caixa em torno de 48 milhões, né? 7,92% do PL. Desse valor, 4,69 foram distribuídos rendimentos. Esses rendimentos corresponderam a 0,75 por cota, um dividendo yield de 1,08. E aí a distribuição correspondeu aí 30% de correção monetária, 70% de juros. Como eu falei, a gente adquiriu nesse mês de novembro o CRI Cashme, que é uma remuneração aí de 7,86%, um pouco acima daquela média que a gente tem de ativos na carteira do fundo, né? Apenas cotas sêniores desse ativo, um ativo que vence em outubro de 2030, e é um ativo bem interessante, que ele tem um ativo pulverizado, lastreado em contratos, né, de créditos imobiliários e que tem como garantia, né, a alienação fiduciária dos imóveis. Então, a gente tem ali um LTV médio dessa carteira desses ativos até 50%. Então, assim, é um ativo que está em linha com o que nós já vimos comunicando, que eles aqui nós estamos buscando ativos com uma boa rentabilidade, mas com muita segurança, com muita garantia, e que a gente tenha a segurança necessária para que esse ativo ele sirva como um lastro interessante para a carteira e para trazer qualidade para essa carteira, que já tem muitos ativos de qualidade, né, mas a gente ainda está sendo muito mais criterioso nesse momento para colocar algum ativo na carteira, aquilo que faz sentido mesmo, porque a gente não está com tanta pressa para sair zerando caixa, a gente está buscando oportunidades, sim, olhando várias oportunidades, mas concentrando esforços naquelas que a gente acredita que vai agregar tanto retorno quanto a segurança necessária que nós estamos buscando nesse momento. Né? Então, todos os imóveis estão alienados nessa carteira, conta com o rate da Standard Poor's aí, AAA, né? Possui também um percentual interessante de subordinação de 35%. Né? E esse CRI foi originário de uma fintech, né, do grupo Cirelo, que é Cashman Soluções Financeiras. Então, a gente acha que foi uma excelente aquisição para o fundo. Né? Bom, temos aí, nós colocamos no relatório do mês passado, e iríamos falar um pouco sobre um CRI também que a gente está olhando e que está muito adiantado na aquisição aqui, mas o documento ainda atrasou, tem algumas questões burocráticas que precisam ser vencidas, né? E a gente é bem criterioso com essa questão de documentação, né? E aí teve uma pendência
houve um novo atraso, mas a gente espera que em breve esse ativo já faça parte da carteira do fundo, né? Que é um CRI logístico, segmento logístico, e que a gente tem aqui um contrato, né, atípico de aluguel, né, com remuneração aí em linha com o que a gente já tem na carteira, em torno de IPCA mais 7,5, e com garantia de alienação do imóvel. Né? Então, mais à frente, né, mês que vem, a gente fala um pouco sobre esse ativo, mas dá uma ideia do tipo de ativo que a gente está buscando para colocar na carteira do Becri. Eu acho que isso é importante dar essa sinalização, né, para os nossos cotistas, que são ativos assim, que a gente entende que tem um bom retorno, mas sempre alinhado assim, com uma garantia bem interessante. Aí, caixa que estava relativamente alto, volta ali para em torno de 5%. Né? A gente acha que a ideia é estarmos posicionados, né, no CRI quanto antes, mas CRIs com qualidades, CRIs que a gente tenha muita segurança para fazer essa aquisição. A gente fala um pouco sobre esse mercado, né, uma tendência de GPM, PCA, né, inflação que teve aí um período recente, picos, né, importantes. Houve necessidade dos bancos centrais, não só brasileiro, mas no mundo todo, como todos os cotistas já estão careca de saber, né, que aumentaram bastante as taxas de juros para frear essa inflação. E essa movimento, né, ele conseguiu o efeito que precisava quando a gente olha para a inflação ao redor do mundo, né, a gente vê que as inflações estão convergindo para as metas, estão convergindo para níveis mais razoáveis, né, onde os bancos centrais, inclusive, começam a olhar a possibilidade de cortes de taxa de juros. Não foi assim com o Banco Central americano nessa última reunião. O Banco Central brasileiro já antecipou um pouco essa corte de taxa de juros. Há uma discussão se aumenta ou não, mas o passo no corte. Mas o fato é que a tendência, né, é de um afrouxamento das condições monetárias. Isso é interessante para os ativos de risco e tende a beneficiar, né, não só o mercado de ações, mas os fundos imobiliários como um todo. Né? Esse contexto é mais ou menos isso. A gente acredita que o ano de 2024 vai ser um ano onde riscos vão existir, principalmente aqui no Brasil, quando a gente fala de situação fiscal, né? Mas a gente está bem assim, confiante de que as medidas adequadas vão ser tomadas, né? Pessoas, né, com uma racionalidade, né, adequada para que sejam tomadas que faça sentido para o país, que a gente consiga caminhar meio que aos trancos e barrancos, mas que a gente consiga avançar. E se a gente olhar para trás, a gente teve algumas reformas que foram importantes, né? A reforma tributária e outras mais, e a gente precisa seguir nesse ritmo. E eu acho que se conseguirmos fazer o nosso dever de casa, se a gente não tiver nenhum tipo de ruído, vamos assim dizer, acho que tem tudo para ser um ano bem favorável para os ativos de risco. Cenário de corte de juros e uma, de um mundo aí também num processo de afrouxamento monetário. Riscos, como eu falei, existem, né? E ainda existe aquele receio de uma certa recessão, mas não é o cenário que o mercado tem trabalhado nesse momento. Bom, a princípio do relatório é isso, nosso comentário, mas a gente sempre, né, já tem alguns meses que a gente coloca, né, os CRIs que estão com algum tipo de inadimplência ou que foram renegociados numa tabela para que os cotistas conheçam, saibam o racional que aconteceu no circuito de compras, é um CRI que ele precisou de ser concedido um waiver, né? A gente houve aí uma carência de 100% da amortização e 50% da parcela de juros devido e até dezembro de 2023 esse waiver acaba neste mês. O CRI GVI
foi um CRI também que já foi, né, renegociado, mas ele teve aí uma concessão de waiver de 100% da amortização e 50% dos juros até novembro, como falei, volta a pagar em dezembro, né? O que Croton é um CRI que a gente já também, toda a gente sempre comenta, né? É um CRI que a gente está em processo aí de discussão com, no Tribunal Arbitral, não por nossa iniciativa, mas por iniciativa da Anhanguera, que entregou um imóvel que era contrato ativo de aluguel e optou por discutir esse assunto nesse Tribunal Arbitral. A gente acha que a tese deles é fraca, os contratos são feitos para serem cumpridos, e a gente, apesar desse contratempo, dessa dificuldade de termos o fluxo conforme previsto inicialmente, a gente acredita que nossa tese vai se sobrepor a essa aventura, vai. Chris Canes, como nós falamos, é aquele CRI que a gente tinha uma expectativa de termos um recurso voltado para o fundo de uma forma até um pouco mais rápida do que está acontecendo. Teve ali uma necessidade de desmembrar em cartório, etc. Algumas dificuldades burocráticas que ainda atrasaram o recebimento de alguns fluxos dessa operação. Ele está ainda em processo de judicialização. E o CRI WAM é um CRI que a gente está com carência de tudo, né, até dezembro, de juros e amortização, e a ideia é que volte a pagar no mês que vem. Bom, a princípio esse era o relatório, né, a apresentação do relatório, e a gente vai abrir aqui para perguntas, né, se tiver alguma pergunta, alguma notícia que quiser, a gente está aqui à disposição para tentar responder da melhor maneira possível. E Marcos, então, até agora não tivemos nenhuma pergunta e isso, não ainda nenhuma pergunta. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Para interagir conosco e havendo dúvidas, não deixe de perguntar, por favor. E se não tiverem dúvidas agora, ao longo do caminho aí, até a próxima apresentação do relatório, em dezembro, vocês podem interagir conosco através do e-mail gestãodtvm@banestes.com.br. Então, se tiver alguma dúvida, a gente, por favor, podem nos mandar e-mails que a gente responde. Acho que Marcos, apareceu uma aqui, né? isso, do João. Com relação aos FIIs com problema, qual a posição do gestor? Então, João, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta recorrente e a gente sabe por quê, né? Porque os fundos eles apresentaram uma performance muito ruim nesse ano de 2023. Já vinham assim, em 2022, ali, mais para o final do ano, passando por um ajuste. A nossa ideia era já ter saído, né, desses fundos de investimento. Aguardamos um pouco para ver se a gente conseguia um preço um pouco melhor, mas falei já em algumas oportunidades, acho que a realidade foi um pouco mais dura do que a gente previa nesse momento. Houve ali um estresse com Americanas logo no início do ano, e quando a gente olha para o gráfico desses fundos, principalmente acho que a partir de fevereiro, salvo engano, que eles tiveram uma queda muito significativa em função de algumas inadimplências que ocorreram, né? Fizemos uma redução de posição ao longo desse caminho, mas chegou um momento onde que parece que não fazia sentido mais a gente vender esses ativos a qualquer preço. Então, dado esse cenário, onde a gente tem ali uma perspectiva de redução de corte de taxa de juros claro que isso aí leva um tempo, né? E os ativos ali, eles não existe ali
valor, né, nesse ativo, embora talvez naquele fluxo acordado inicialmente para os ativos eles não consigam performar adequadamente, mas com o passar do tempo esses ativos tendem a voltar e é isso que a gente espera, né, que aconteça, que eles gerem fluxo positivo, dado esse cenário um pouco mais benigno para frente. Mas a gente está acompanhando, né, esses ativos e tendo uma oportunidade de venda. Como eu falei, a nossa ideia é termos apenas CRIs na carteira. John mandou aqui, boa noite, o fundo espera uma valorização sobre o PVP para 24. Sim, né, a gente espera uma valorização, a gente observa o fundo trabalhando muito descontado em função dessas inadimplências que aconteceram, em função de uma certa contaminação até por esses fundos que tinham certa polêmica com eles. Mas a gente aqui, como eu falei, isso é uma parte pequena da carteira que teve esse tipo de problema, que está alocado nesses fundos. Nós temos aqui ativos de excelente qualidade, bem pulverizados, com uma diversificação regional interessante. Hoje eu acredito que os preços estão bem atrativos, sabe, do ponto de vista, em função do rendimento que a gente está pagando. Obviamente que a gente acredita que quando esses ativos voltarem a distribuir rendimentos, eu acho que ganha também essa confiança maior por parte do investidor também e em acreditar nessa retomada do fundo, mas a gente tem uma expectativa de um 2024 melhor do que foi 2023. Até pelo tipo dos ativos que a gente tem buscado também para compor a carteira, né? A gente está buscando ativos com boas garantias, ativos com um prêmio. Então, acho que essa é uma questão aí de talvez tempo para que as pessoas entendam, né, o novo momento do fundo e que enxerguem a oportunidade, né? Porque a gente percebe aí que se fosse tudo marcado a zero, mesmo todos esses ativos com problema marcado a zero, mesmo assim a gente ainda teria ali um bom deságio, né? E não é verdade isso, né? Quando a gente olha para os ativos, se encontra ali algum valor, né? E assim com perspectivas de voltar à normalidade. Então, acho que é um deságio bem exagerado. Mais alguma pergunta, Camila? Então, aqui já encerraram as perguntas, Marcos. Pessoal, bom, esse canal aqui está aberto para vocês, né, interagirem conosco. Volto a dizer que o nosso e-mail também, gestãodtvm@banestes.com.br, está à disposição de vocês. Cadastre-se no mailing do fundo. Muito obrigado pela participação dos cotistas que estiveram conosco essa noite. Aproveito para desejar a todos, né, boas festas e um excelente 2024, repete realizações. Muito obrigado a todos pela confiança e a gente se vê no próximo relatório. Obrigado.